E aí, meus amigos pescadores, tudo bem? Sou o Anderson do canal Pesca e Aventura e hoje estou trazendo para vocês uma receita diferente, uma receita de massa para pesca de pacu. Tá? Existem infinitas receitas de massa, mas vou estar ensinando para vocês uma massa que eu utilizo, né, uma forma diferente que eu faço. Isso não quer dizer que a minha massa seja melhor que a dos outros, tá? Essa é uma forma de massa que eu faço e que eu pesco tanto em açude quanto em rios e dá resultado. O que nós vamos precisar para essa massa de hoje? Nós vamos precisar de farinha de milho, farinha de trigo e polpa de goiaba. Aqui eu peguei para vocês só para mostrar qual a parte da goiaba que eu utilizo. Aqui eu cortei uma goiaba no meio. Na verdade, então, eu tiro a semente fora e a casca. Eu utilizo somente essa parte aqui da goiaba. Tá? Depois que eu tiro essa parte da goiaba, eu bato no liquidificador para ter essa polpa de goiaba. Você vai utilizar na mesma proporção. O que você vai precisar para essa massa? Somente a farinha de milho, a farinha de trigo e a polpa de goiaba. Por que utilizar a polpa de goiaba? Aqui na minha região é muito comum ter pé de goiaba na beira do rio. Ou seja, automaticamente a goiaba é uma forma de alimentar os peixes. Então a goiaba ela não serve somente para alimentar o pacu, mas enfim, todas as espécies de peixe que se alimentam de frutas vai dar resultado com essa massa. Por quê? O peixe já está habituado a comer essa fruta. Claro que você pode fazer essa mesma massa utilizando frutas que tem aí na sua região. Por exemplo, a cereja, o coco, enfim, você pode estar utilizando a polpa dessas frutas que tem na região de vocês. No caso aqui na nossa região é muito comum ter pé de goiaba nas beiras de rio e automaticamente caindo as goiabas os peixes vão estar se alimentando, então já estão habituados com esse tipo de fruta aí. Beleza? Então agora eu vou fazer a demonstração para vocês de como que vai fazer essa massa. Então agora nós vamos fazer a nossa massa. O que eu vou colocar? Vou colocar os ingredientes em um recipiente aqui. A polpa da goiaba. Aqui eu vou fazer com a mão mesmo para, como disse, tem que botar a mão na massa. O que você vai fazer? Vai mexer bem aqui, ó, todos os ingredientes. Geralmente não vai ter necessidade de adição de água, tá? Porque a goiaba, a polpa da goiaba já vai ter umidade suficiente para vocês fazerem a massa de vocês. Se caso ficar muito seca a massa, aí você pode adicionar um pouco de água aí. No meu caso aqui vocês já podem ver que não vai ter necessidade da adição de água. Então aqui é interessante vocês amassar bem, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo aí para amassar bem. A hora que a massa estiver no ponto eu vou estar mostrando para vocês aí. Bom, gente, aqui a massa está pronta. Quando que eu sei o ponto da massa? Tá? A massa ela vai estar boa quando ela não estiver mais grudando na mão. Tá? Se estiver grudando na mão, significa que a tua massa ainda está muito mole. Tá? Como eu falei para vocês antes, se ela ficar muito dura, muito seca, você vai adicionar água. Se ficar muito mole, ficar grudando, se fizer assim grudar na tua mão, significa que está muito mole. O que você vai fazer? Você vai adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo e mais um pouquinho de farinha de milho, até chegar nesse ponto aqui. Feito isso daqui, a minha massa está pronta. Tá? Então, qual o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é, no caso agora, separar em pequenas bolinhas, tá? Você vai fazer pequenas bolinhas, não muito grande, para depois fazer o cozimento. Por que fazer bolinhas pequenas? Se você fizer uma bola maior, fizer uma bola grande, vai pegar pacu? Vai pegar pacu sim. É mais fácil você pegar uma carpa do que um pacu.
Só que se o pacu bater nessa bola aqui, como ela é uma bola maior, o anzol vai estar aqui dentro da massa. Ele vai bater, vai tirar um pedaço e às vezes não vai fisgar, porque o pacu tem a boca meio pequena, não tem uma boca tão grande. Ele tem uma boca forte, uma mordida muito forte, mas não tem uma boca muito grande como a carpa. Então por isso é interessante você fazer uma bolinha pequena, porque ele vai chegar e vai pegar a bolinha inteira numa bocada só e você vai fisgar de primeira, você não vai perder corrida. Então você vai fazer pequenas bolinhas, né, mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? Como que eu faço mais ou menos a medida? Você pode comparar mais ou menos a bolinha do tamanho da pontinha do seu dedo. Né? Mais ou menos esse tamanho é um tamanho ideal para você pescar pacu. Então agora eu vou fazer todas as bolinhas e depois de fazer as bolinhas a massa ainda não está pronta. Tem que fazer o procedimento de cozimento. Tá? Então agora eu vou dar uma pausa e já mostro para vocês a parte de cozimento. Bom, gente, então quando a água estiver nesse ponto, borbulhando, tá? Ela pode estar fervendo ou borbulhando, eu já posso cozinhar a minha massa. Vou largar as bolinhas já feitas na água. Vou largar aí, tá? Vou deixar em torno de 20 segundos. Após 20 segundos que vocês largaram, vocês vão mexer para ela não grudar no fundo da panela. Vocês vão mexer. E agora eu vou deixar ela cozinhar. Bom, gente, depois de alguns minutos cozinhando a nossa massa, eu vou saber o ponto correto quando você olhar ali as massas começar a flutuar na água, é sinal que elas estão no ponto de tirar. Tá? Então vocês vão deixar cozinhando até começar a flutuar dessa forma que vocês estão vendo aí. Feito isso, você vai tirar a massa da água, tá? E passar na farinha de milho, que vai ficar bem bacana. Tá aqui o nosso resultado, meus amigos. Tá aqui nossas massinhas cozidas, já prontinha para pescar. Então é só você iscar e arremessar e pegar belos peixes. Então aqui vocês podem ver, estou abrindo aqui uma massinha. Ela dá uma coloração boa, coloração bonita, uma consistência muito boa. Tá? Não é fácil de tirar do anzol e vai dar o gosto de goiaba na água, que vai estar atraindo os peixes também. Então foi mais uma dica do nosso canal Pesca e Aventura. Então se vocês gostaram, siga o nosso canal aí que nós vamos estar passando mais dicas para você. Beleza, gente? Boa pescaria e um forte abraço!